Olá a todos, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que tem estado em alta na mídia, que já não é de agora que vem acontecendo, mas agora está tendo uma dimensão maior da problemática toda, não é? A gente sabe que esse governo, o país nosso está desestabilizado, já não é de hoje, não é? Nos últimos 8, 9, 10 anos, né? Bem por aí, nos últimos 10 anos nada. Nos últimos 12 anos, perdão, tá? Esse país nosso já vem passando por uma situação complicada. O que acontece? O governo atual colheu, fez o que os portugueses fizeram quando chegaram aqui. Surrupiaram os recursos naturais e só. Colonizaram aqui e só, acabou. Não investiram aqui. Então o governo atual fez isso. Escolheu e não investiu em porra nenhuma. Só fez coisas absurdas. Dentre tantas coisas absurdas que esse governo fez, está o recente projeto chamado Mais Médicos, tá? Que foi criado recentemente. Isso daí, galera, nada mais é que uma coisa para inglês ver. Porque no fundo, esse projeto é um projeto escravizador. Tá? O problema de saúde no Brasil é crônico. E não é a questão pessoal. Ou seja, médicos e enfermeiros a causa do problema. Não. É investimento. Nós não temos mais hospitais e centros de saúde como tínhamos antes. Essas UPAs que o governo faz por aí, pouco resolvem. Isso é só para mostrar serviço, porque a obra física, ela mostra muito mais do que o restante. Eu tenho uma UPA construída, mesmo que precária, mas está ali, aquele predinho construído num bairro carente, vende uma imagem positiva. O pobre coitado do povo, que só vê e sente na pele a merda que tá quando depende e não consegue ser atendido com qualidade. Eu me lembro de uma época, eu era pequeno, mas eu me lembro disso por ler, pesquisar muito, tá? Em que pessoas ilustres utilizavam hospitais públicos. Como eu já disse num outro vídeo meu, o presidente Tancredo de Almeida Neves, quando passou mal e veio a falecer, depois de ter sido empossado como primeiro presidente pós-ditadura desse país, tá? Ele foi levado para o hospital de base. E lá ele ficou. Inclusive, depois de já falecido, ele permaneceu lá no hospital de base. Ele não foi para Sírio-Libanês, ele não foi para Albert Einstein, ele não foi para esses redutos que esses vagabundos que tem aqui hoje vão quando precisam se tratar. Porque ninguém tem coragem de pegar um carro oficial e sair ali da esplanada dos ministérios e andar um pouquinho, chegar no hospital de base, que está no centro de Brasília, para ser atendido. Ninguém faz isso. Político nenhum faz isso. Mas se está com qualquer problema, vai para o Sírio-Libanês lá em São Paulo. Hospital de renome, de luxo. Enquanto isso, os pobres coitados que não têm condição de ir para a porra do Sírio-Libanês, são obrigados a ser atendidos na porra do hospital vagabundo como está o hospital de base. Que já foi considerado um dos melhores hospitais da região na década de 80. Tinha os melhores médicos na década de 80. Meados da década de 90. Era referência você tratar lá. Aí pode vir alguém aqui e falar assim, mas o Sara Kubitschek também é um hospital. A Rede Sara é um hospital público. Mas que tem excelência em atendimento.
Claro. Tem, porque eles tiveram que adotar outra política. Eles tiveram que adotar uma política já de muito tempo, que é uma espécie, desculpem o termo, de segregação. Eles não atendem qualquer um. Tem limite. Não é qualquer pessoa que consegue ser atendida na rede Sara. Conseguir tratamento lá é complicado. Um hospital público. Referência em tratamentos de trauma ortopedia e no tratamento de oncologia, de câncer. E são muito bons mesmo. Porque quando meu avô paterno teve câncer no pulmão, ele foi tratado lá. Curou-se. Conseguiu curar-se. Com 77 anos. Não é o foco do vídeo falar disso aqui. Mas, para que todos saibam, sim, ele veio a falecer depois de um tempo. Por causa de decorrência da idade e de como ele levou a vida até então. Vamos dizer assim, vamos dizer assim, da potência do tratamento em relação que causou efeitos colaterais de outros órgãos. Ponto. Mas o hospital, a rede Sara Kubitschek é um hospital de excelência, público. Mas por que ele é bom? Porque eles tiveram que adotar essa política. Eles não atendem qualquer um. Não é fácil você conseguir tratamento na rede Sara. Se você consegue, você é bem tratado. Isso aí é um contraponto à realidade vivida nos hospitais gerais brasileiros, públicos e rede do SUS. Essa é a cruel realidade. Esses hospitais não valem de nada. Não tem investimento quase nenhum. E os políticos não tratam nesses hospitais. Eles têm dinheiro, vão tratar em hospital particular de luxo. Vamos voltar aqui ao foco do vídeo. O governo, diante de uma problemática séria, em que o povo já não estava aguentando mais e morrendo na fila dos hospitais, e os que vivos passaram a reclamar, criou esse programa fantasioso chamado Mais Médicos. O programa poderia ter sido ótimo se o governo tivesse focado em captação de recursos em formas de obtenção de recursos para a melhoria da estrutura geral dos hospitais brasileiros e postos de saúde. Melhoria física, além, claro, da valorização do profissional médico que atua nesses estabelecimentos. Mas não. O governo foi buscar médicos cubanos e foi buscar gente lá na Europa que está passando por uma crise ferrenha, com altas taxas de desemprego em Espanha, Portugal, Grécia. Ah, não, vocês estão passando dificuldade? Vem aqui para o Brasil. Mas o mote mesmo foi pegar médicos cubanos. Há quem diga que isso aí seja uma estratégia do governo para poder introduzir aqui dentro defensores desse sistema de governo falido e que nunca funcionou, chamado socialista, que impera em Cuba desde que aquele velho gagado Fidel Castro assumiu o poder. Cuba é um país que parou no tempo. Por décadas e décadas e décadas, Cuba parou no tempo. Por quê?
Potências como os Estados Unidos criaram sérios embargos e empresas sérias internacionais não poderiam comercializar produtos em Cuba, senão perderiam grandes mercados, como nos Estados Unidos. Então dificilmente se conseguia ter coisas em Cuba. A população vive debaixo de um sistema falido, sem dinheiro, passam necessidades. Tanto é que os cubanos tiveram que se virar, se reinventar, para poder manter a sua frota de carros, que em sua maioria são carros da década de 60, 70 ou mais para baixo. Porque com o fechamento dos mercados para Cuba, agora é que está começando a aparecer alguns carros novos em Cuba, o que era proibido. Então há quem diga que a vinda desses médicos cubanos seja uma estratégia do governo para tentar introduzir dentro da população esses defensores, disseminadores do sistema de governo cubano, que foi empregado também na Venezuela de alguma forma, e vem tentando ser disseminado aí na América Latina, mas sem sucesso. Mas a verdade, pessoal, é que esse programa do governo é um programa escravocrata. É isso mesmo que vocês ouviram. É só ler um pouco e pesquisar, que vão concordar comigo. Por que o governo brasileiro não trouxe só médico cubano? Para não levantar suspeitas. Aí pegou lá uns europeus lá que estão numa situação difícil, também para poder fazer papel de bom moço, de país bonzinho. O Brasil está prosperando. Está pegando gente lá de Portugal, lá da Espanha, que estava passando dificuldade lá, para vir trabalhar aqui. É um país bonzinho, próspero, tem mercado. País com dimensões continentais. Tá faltando médico. Como assim? É que as pessoas que aqui se formam sabem da precariedade do sistema, elas não querem destruir sua vida nisso. Porque ser médico no sistema público é você dar a sua vida para os outros. Literalmente. Porque sem estrutura você é obrigado a atender 200 pacientes por dia, você é obrigado a viver na precariedade desgramada, falta tudo. Você tem que se virar do avesso. Que saúde que aguenta um negócio desse? Essa pressão diária. Pior do que lidar com com qualquer outra pessoa que esteja boa de saúde, é você lidar com pessoa doente. Sem você ter estrutura necessária para poder trazer o conforto para aquela pessoa. Você também pira, adoece. Ser humano nenhum aguenta. Aí o governo criou essa palhaçada. Porque ele é próximo de Cuba. Eu fiz um vídeo aí passado falando sobre a Dilma ter construído um porto lá, que custou mais ou menos o mesmo tanto que o Estádio Nacional em Brasília. Em Cuba. Enquanto o Porto de Santos está lá, ferrado. De Paranaguá, está lá, ferrado. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Espírito Santo, e assim vai. Aí agora você começa a ver, assim, uma coisa. Eu já tinha publicado, inclusive no meu site, no Entorno Web, notícias aqui da minha região, em torno do Distrito Federal, da desistência e abandono de médicos que foram designados para os mais médicos. O cara chegou aqui, viu a realidade que é, falou, eu ser besta, eu vou ficar nesse programa idiota, que é só para inglês ver, tô fora. Os caras foram abandonando. Já não é de hoje. Agora começaram a abandonar os cubanos. Por que os cubanos começaram a abandonar? Porque ninguém
aguenta esse projeto falido. Isso é um projeto escravocrata, onde já se viu um médico, vamos pegar um clínico geral, ganhar um clínico geral normal, tá? Que foi concursado, tudo bonitinho, trabalha numa rede pública qualquer aí. Ele ganha X vezes mais do que um médico cubano, que vem pra cá e é obrigado a morar numa colônia, eu diria que uma senzala, não pode se relacionar com o brasileiro afetivamente, não pode namorar, ter filho, casar aqui no Brasil, não pode constituir vida aqui no Brasil. Grande parte do que ele recebe vai para as mãos do governo cubano, vai para os bolsos do governo cubano. Ele recebe uma pequena parte por isso. Se resolver sair do programa, se voltar para Cuba, vai ser preso como um desertor. Me explica isso. Como é possível? A pessoa quer se desligar de um programa desse nível, aí se ela voltar para o país de origem, ela é presa por deserção. O que é isso? É guerra? É um exército que eles estão criando? Que porra é essa? Isso é um absurdo. Aí você vê aqui a Ramona, a médica Ramona. Ela viu como é horrível esse projeto, abandonou o projeto e está sofrendo. Porque ela mesma falou em entrevista para televisão esses dias que se ela voltasse para Cuba, ela ia ser presa. E foi pedir guarita. Andei lendo pela internet aí esses dias que tinha países aqui latinos que já estavam oferecendo guarida para ela. Que não defende esses sistemas furados, igual o Brasil está defendendo. Eu não sei até que ponto isso é verossímil, né? Mas já estamos falando por aí. Mas é óbvio que alguém ia aparecer. Alguém com sã consciência ia ver a merda que esse país está fazendo e com certeza ia oferecer. Onde já se viu isso? Ela é uma médica, estudou para poder se tornar médica. Vem aqui ser escravizada desse jeito. Aí abandona o sistema porque não aguentou. Não pode voltar para o país de origem se não é presa. E aqui no Brasil não pode ficar também porque saiu do sistema. E aí? Como é que vai ser? Isso é uma palhaçada. Esses médicos ganharem, outros médicos dos mais médicos, que foram trazidos fora de Cuba, que só vieram e que só foram introduzidos ao sistema para poder não caracterizar aí nenhum tipo de suspeita com essa nova onda que está querendo se implantar aqui na América Latina, dessa nova ditadura latino-americana que estão querendo implantar aqui. Então, para não levantar suspeita, o governo trouxe outros. Esses que estão dentro do programa Mais Médicos ganham mais do que os cubanos. Onde já se viu isso? Um português que veio de Portugal ganha mais do que os cubanos. É tudo médico. Que diferença tem um para o outro? Não. É a forma do acordo como foi feito. Aqueles médicos lá são para poder disfarçar. Para disfarçar o programa, para que ninguém subentenda. Porque se as potências que são contra esse tipo vamos dizer assim, de modelo de governo está querendo se implantar por aí. Se eles são contra, souberem que está havendo uma movimentação mais forte para poder implantar isso na América Latina, pode dar problema. E ninguém aqui agora na América Latina quer arrumar problema por enquanto. A de se ver a Venezuela, que está fodida.
passando por uma crise desgramada. O povo resolveu sair para... Está uma guerra civil na Venezuela. Há uma guerra civil. Vou fazer um vídeo sobre isso. Está uma guerra civil na Venezuela. Ninguém admite isso, mas está. Está um caos total lá. Então ninguém agora desses países que estão defendendo esse sistema de governo que não funciona, esse sistema socialista que nunca deu certo, eles estão querendo agora evitar problema. Então vamos mascarar os programas para que a gente não arrume problema por agora. Precisamos montar o nosso exército para que a gente possa confrontar os outros e defender aquilo que a gente quer que aconteça. Aí você vê aí, ó, a quantidade de gente que está abandonando esses programas mais médicos, porque esse programa está mais para um programa escravocrata. Numa boa. Esse programa está mais um programa escravocrata. Principalmente para os coitados dos cubanos. Que já passam uma situação difícil em Cuba, vem aqui para o Brasil para viver uma situação difícil. Pior. Porque são enviados para uma cidadezinha lá no Quiprocó do Juras, sem estrutura nenhuma, e são obrigados a trabalhar lá e atender toda aquela população sem estrutura. Ainda ganhando mal e sendo obrigado a viver como escravo. Porque lendo essas notícias aqui, que tem saído na mídia, a gente chega à conclusão que eles estão sendo tratados como escravos. Aí você vê aqui, ó. Dilma não comenta a desistência de cubanos. Óbvio que ela não vai comentar. Nós estamos passando por um momento difícil. Esse ano é ano de eleição. E o Brasil não tem tradição em lidar com guerra civil. Meus amigos, se a população toda se revoltasse contra esse governo de fato, se juntasse vamos dizer assim, com as forças militares, a polícia militar, o exército, todo mundo se juntasse contra esse governo, esse país ia implodir da noite para o dia. Por que vocês acham, eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, só para concluir aqui, por que vocês acham que o governo aprovou lei, ou está aprovando lei aí, considerando terrorismo, manifestação na época da Copa? Parem para pensar um pouco. Se o direito do cidadão se manifestar está garantido pela Constituição. Pare e pensa. É isso aí. Quem gostou do vídeo, clique em gostei aí embaixo aí. Quem se inscreveu no canal, se inscreva. E por fim, para concluir de vez, pensem um pouco sobre esse programa Mais Médicos e vejam se esse vídeo não está correto. Essas desistências não são em vão. Esses cubanos estão brigando para poder mostrar que esse programa ele é muito pior do que o propósito ao qual ele foi realmente criado. Ele não foi criado para resolver um problema. Ele foi criado com propósitos muito mais escusos que não são falados, que não são mostrados. Porque o objetivo principal é passar uma imagem para as pessoas de que o governo está fazendo. Mas no intuito, eles querem outra coisa muito mais séria. Pense nisso.